Olá, meus alunos. Vamos para mais uma aula. Hoje vocês estarão com os bolsistas José Israel e Jefferson Lima. Temos como tema para a aula de hoje probabilidade. Bom, pessoal, o que vamos abordar hoje? Onde podemos encontrar probabilidade, apresentar conceitos, aprender cálculo de probabilidade, resoluções de questões envolvendo probabilidade. Probabilidade no nosso cotidiano. Bom, pessoal, para início de diálogo, fazemos aqui, nas partidas de futebol, o juiz. O juiz, ele aplica a probabilidade antes de iniciar a partida. Como, professor? O juiz aplica a probabilidade. Bom, ao escolher o mando de campo, ele utiliza a moeda, onde, exemplo, onde o time A, ele pode escolher a face cara, e o time B escolhe a face coroa. E aí, essa probabilidade passa a ser de 2 avos. Como assim, professor, de 2 avos, essa probabilidade? Onde um representa a face escolhida por cada time, e 2 representa as possibilidades de sair. Pode sair cara e também pode sair coroa. Então, essa probabilidade é representada por 1/2. Dando continuidade, também podemos ver no nosso dia a dia probabilidade nos sorteios de rifas. Como assim, professor, nos sorteios de rifa? Bom, pessoal, exemplo. Se você quer fazer uma rifa e quer vender 100 números, e cada apostador, ele pode comprar um número. Essa probabilidade, 100 avos. Por que, professor, de 100 avos? Porque um representa o número, quantidade de números comprados, e 100 representa o total de números vendidos. Bom, professor, se eu quiser comprar mais de um número, qual seria essa probabilidade? Essa probabilidade aumenta. Se eu comprar 2 números, essa probabilidade passaria a ser 2 100 avos. Por que, professor, 2 100 avos? Porque 2 representa a quantidade de números comprados pelo participante e 100 representa o total de números vendidos, certo? Também podemos aplicar probabilidade nos jogos da loteria, principalmente na Mega da Virada, onde a chance de um apostador ganhar é de 1 em 50 milhões. Calculando probabilidade. Bom, pessoal, a gente agora traz uma situação problema, onde eu peço que vocês leiam e tentem resolver. Ao final de nossa aula, a gente trará aqui a resolução dessa situação problema. Alguém está jogando um jogo de RPG e utiliza um dado diferente, formado por 12 faces, como ilustra a figura ao lado. Percebo que essa figura, o dado, é diferente. Existe o dado de 6 lados, 6 faces, e temos esse dado que é de 12 faces. As faces estão numeradas de 1 a 12. Ele ganhará o jogo se o resultado do dado for maior que 4. Calcule a probabilidade de sair um número maior que 4. Bom, daremos continuidade com os conceitos iniciais de probabilidade. Como eu falei, ao final da aula a gente traz a resolução desse problema. Conceitos iniciais. Vamos refletir na situação a seguir. No lançamento de um dado. Ao lançarmos um dado e observarmos o resultado do número da face voltado para cima, estamos aplicando probabilidade. Bom, meus alunos, a gente traz aqui essa figura, onde está dividido as faces, face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 e face 6. E percebo que abaixo das faces existe uma frequência. Essa frequência, ela está visível na fração de 1/6.
Por quê, professor? É um sexto. Porque ao lançar o dado, você escolhe uma face. E aí, ao jogar, a frequência é de um sexto, porque um representa a face escolhida e 6 representa as faces que o dado tem. O dado tem 6 faces, então 6 representa 6 faces. Também podemos chamar de resultados possíveis. Quais são esses resultados possíveis? São 6 resultados possíveis, que são as 6 faces representadas no dado. Quais são os resultados possíveis? São 6 resultados possíveis. Cada um deles tem a mesma probabilidade de ocorrer, ou seja, cada um tem a mesma chance de acontecer. Percebo que todos eles têm a mesma chance de acontecer. Um sexto para a primeira face e assim sucessivamente. Experimento aleatório. Professor, o que são experimentos aleatórios? Bom, meus alunos, experimento aleatório é aquele que, se for repetido diversas vezes, sobre condições idênticas, produz resultados imprevisíveis, entre várias possibilidades. Exemplo esse que a gente pode trazer é o exemplo anterior do lançamento do dado. Os resultados são imprevisíveis. Por que são imprevisíveis? Porque eu posso escolher a face 2, mas ao lançar pode sair a face 3, ou outra face, a face 4, a face 1, a face 6. Então, esses resultados são imprevisíveis. E tem várias possibilidades. Quais são essas possibilidades? As possibilidades do lançamento do dado são em 6 faces de sair. Então, o lançamento do dado é um experimento aleatório. Outro exemplo de experimento aleatório que podemos trazer aqui para vocês é o lançamento da moeda. Ao lançarmos a moeda, a gente tem duas possibilidades. Quais são elas? A possibilidade de sair cara e a possibilidade de sair coroa. Então, esses resultados são imprevisíveis. Por que são imprevisíveis? Porque se eu escolher a face coroa e ao lançar a moeda e sair a face cara, esses resultados são imprevisíveis. Por que são chamados de experimentos aleatórios? Bom, pessoal, porque sabemos quais são os possíveis resultados que podem ocorrer, mas nunca sabemos qual deles ocorrerá. Exemplo esse que eu dei anteriormente do lançamento da moeda. A gente sabe os possíveis resultados. Quais são eles? Cara ou coroa. Ao escolher uma das faces, a gente nunca saberá qual ocorrerá. A gente nunca saberá qual deles sairá. Qual delas sairá. Então, isso aí é um experimento aleatório. Professor, o senhor poderia nos trazer exemplo de experimento não aleatório para a gente distinguir melhor? Sim, meus alunos. Exemplos de experimentos não aleatórios. A gente traz o primeiro exemplo, é de lançamento da moeda dentro da água. Dentro do lago. Lançarmos a moeda dentro do lago. A moeda, ela sempre afundará. Ela nunca flutuará. Então, esse resultado não é imprevisível. A gente já sabe qual será o resultado. Ao jogar a moeda, a gente já sabe que ela vai afundar, ela nunca flutuará. Então, isso aí é um exemplo de experimento não aleatório. Outro exemplo de experimento não aleatório é a gente pegarmos uma bacia e colocar água dentro dela e colocar o fogo e ligar o fogo. O que acontece com essa água? Essa água vai, a temperatura da água vai aumentar. Se desligarmos o fogo, a temperatura da água vai diminuir. Então,
Isso aí é outro exemplo de experimento não aleatório, porque quando a gente aplica, faz a ação, a gente já sabe qual o resultado. Então, não existem resultados imprevisíveis. Então, isso aí é um experimento não aleatório. Dando continuidade e calculando probabilidade. Bom, a gente traz agora uma situação e vamos aplicar o cálculo de probabilidade. O professor Roberto está tentando abrir a porta de sua nova sala de aula, com um chaveiro de 5 chaves. Qual é a probabilidade dele acertar a chave que abrirá a porta na primeira tentativa? Temos o chaveiro, e aí a quantidade de possibilidade de escolha. Bom, meus alunos, vocês sabem qual é a quantidade de possibilidade de escolha? São 5, pessoal. Por que, professor, são 5? Porque são 5 chaves. Quantidade de chaves escolhidas. Ele poderá escolher quantas chaves? Uma única chave, pessoal. Então, a quantidade de chaves escolhida é 1. Jogando no cálculo de probabilidade, essa probabilidade vai dar uma fração de 1/5, onde 1 representa a quantidade de chave escolhida e 5 representa o total de chaves do chaveiro. Essa probabilidade dele acertar a chave que abrirá a porta na primeira tentativa é de 1/5. Calculando probabilidade. Cálculo de probabilidade. Generalizando, pessoal, a probabilidade de um evento é dada por uma fração entre dois números. Bom, pessoal, nessa aula especificamente a gente está trabalhando a probabilidade através de fração, mas também podemos trazer a probabilidade através de números decimais e também de porcentagem, mas especificamente para essa aula a gente está trabalhando ela através de fração, onde podemos trazer ela da seguinte forma. Probabilidade de um evento ocorrer, PA é igual ao número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Trazendo o exemplo anterior para esta fórmula, onde lá foi representada a fração da escolha da chave de 1/5, onde aqui 1 seria a chave escolhida, o número de chave escolhida, que foi 1. Trocando para essa fórmula aqui, aqui seriam os resultados favoráveis. E 5, lá na representação da escolha da chave, o 5 é o total de chaves lá. Trazendo para cá, seriam os resultados possíveis, que é o total de chaves. Aqui seriam os resultados possíveis. Também podemos utilizar essa formulazinha aí, ó. PA é igual no NA, que representa o número de resultados favoráveis, sobre NU, que representa o número de resultados possíveis. Resoluções de questões. Vocês agora ficarão com o bolsista José Israel. Olá, tudo bom com vocês? Já que o nosso coleguinha Jefferson explanou bem o assunto, agora vamos pôr em prática. Resolver o quê? Questões. Vamos começar? A questão número 1. Determine os números de resultados possíveis e resultados favoráveis de cada um dos seguintes eventos. Na letra A, nós temos o evento de uma moeda. Lançar uma moeda e observar se o resultado é coroa. Nós vamos lançar a moeda para cima e vamos ver se o resultado dela é coroa. Nós temos aqui NU, resultados possíveis do evento acontecer, que é cara e coroa. Nós temos dois resultados possíveis. NA, que é resultados favoráveis, que é coroa. Ao observar a moeda lançada para cima, tem que ser coroa. Então, só temos uma oportunidade de sair coroa. Trazendo para a fórmula de fração, PC é igual a 1/2
É probabilidade de sair coroa. P é probabilidade, C é coroa. É 1 meio. 1 de coroa, 2 de resultados possíveis, que são cara e coroa. A chance de sair o resultado de coroa é 1 meio. Na letra B, numa urna existe 10 bolas, cada uma numerada com um único número inteiro, que vai de 1 a 10. João ganhará se sair uma bola com o número primo. NU é o número de resultados possíveis, que é de 1 a 10, que nós temos 10 números inteiros. E João só ganhará se sair uma bola de número primo. Vamos ter que olhar quais são os números primos de 1 a 10. E os números favoráveis para João ganhar é os números primos, né? Então nós temos 2, 3, 5 e 7. Ou seja, nós temos 4 números primos de 1 a 10. Então João ganhará se sair uma bola com número primo. Se sair 2, João ganha. Se sair 1, João não ganha. Então, a probabilidade de um número primo sair é 4, que é números favoráveis, e 10, os números possíveis. Nós vamos simplificar. O que é simplificar? Simplificar é deixar da forma mais resumida, ou seja, dividir. Vamos dividir 4 e 10. Vamos dividir por quanto, professor? Vamos dividir por 2, porque o 4 é divisível por 2 e o 10 também. Vai ficar assim: 4 dividido para 2 dá 2. 10 dividido para 2 dá 5. Assim, nós podemos deixar? Podemos, pois o 2 é divisível por 2, mas já o 5 não é. Ó. Então, podemos deixar 2 quintos. Então, a probabilidade de João ganhar, se sair uma bola com um número primo, é 2 quintos. Trazendo mais uma questão aqui para vocês. Cleito lançou um dado de 6 faces sobre um tabuleiro. Qual a probabilidade dele obter o número par voltado para cima? Um dado de 6 faces, geralmente ele é numerado de 1 a 6. A probabilidade do evento acontecer é o que nós queremos saber. E os números de resultados possíveis é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, 6 resultados possíveis de o evento acontecer. Mas os resultados favoráveis, os que nós queremos, são só os números pares. Então, de 1 a 6, nós temos 2, que é par, 4 e 6. Com isso, nós temos 3 resultados favoráveis, que são 2, 4 e 6. Eles são pares. 1, 3 e 5 são ímpar. Não serve para nós, para Cleito ganhar, pois só serve o número par. P para o evento favorável é igual 3 sobre 6. 3 é favorável e 6 são os resultados possíveis. Podemos simplificar? Sim. Simplificando por 3, que dá 1. 3 dividido para 3 é 1. E 6 dividido para 3 é 2. A fração chegou na forma mais resumida possível aqui nesse exemplo, que é 1 meio. Então, a probabilidade dele obter um número par voltado para cima é 1 meio. Temos outra questão, a questão número 3. Cauã comprou um pacote de balas de goma. Nessa questão aqui é bom vocês anotar os dados para saber o que está fazendo na questão.
Num pacote, havia 8 balas sabor hortelã. Vão anotando. 6 balas sabor morango, 6 balas sabor abacaxi e 4 balas sabor laranja. A probabilidade de Cauã escolher no pacote, ao acaso, uma bala sabor laranja. Aqui nós temos quantas balas? A probabilidade do evento acontecer é o que nós queremos saber. Já NU é resultados possíveis, que nós vamos ter 24 balas, pois a soma de todas as balas do pacote resulta em 24. 8 mais 6, mais 6, mais 4. 8 de hortelã, 6 de abacaxi, 4 de laranja e 6 de morango, que dá 24. NA é resultados favoráveis. Quais são os resultados favoráveis? Aqui são 4, né? Mas 4 por quê? Porque nós temos 4 balas sabor laranja. Então vamos colocar na fórmula de fração, que é igual 4 sobre 24. Mas por que 4 sobre 24? Porque os números favoráveis são as balas de sabor laranja. Vamos colocar no numerador. Já no denominador, vamos colocar a soma de todas as balas do pacote, que é 24. Feito isso, iremos simplificar para deixar numa fórmula mais resumida. Iremos simplificar 4 por 2, que dá 2, e 24 por 2, que dá 12. Podemos deixar assim, professor? Pode, mas é mais bonitinho deixar da forma mais resumida, né? Iremos simplificar novamente por 2. Iremos ter 2 dividido para 2, que dá 1, e 12 dividido para 2, que dá 6. Agora chegamos numa fórmula bem legal, não foi? A fração 1/6. A probabilidade de Cauã escolher no pacote ao acaso uma bala sabor laranja é de 1/6 em fração. A questão número 4 traz o seguinte enunciado. A situação problema aqui. Alguém está jogando um jogo de RPG e utiliza um dado diferente, formado por 12 faces, como ilustra a figura ao lado. As faces estão numeradas de 1 a 12. Ele ganhará o jogo se o resultado do dado for maior que 4. Calcule a probabilidade de sair um número maior que 4. Nós já resolvemos uma questão com um dado, não foi? Só que foi de 6 faces. E esse dado aqui, ele tem 12. Quando acontece isso, ele é numerado de 1 a 12. Como são 12 faces, os resultados possíveis, NU, são de 1 a 12. 1, 2, 3, 8, 6, 10, 11, 12. Os números de 1 a 12 são os resultados possíveis de a pessoa jogar um dado e esse número ficar para cima. O que queremos saber é que o resultado seja um número maior que 4. Então, quantos números nós temos maior que 4 no dado? 8, né? Pois se sair 1, 2, 3 ou 4, não vale, né? São menores que 4. Só serve os números maiores que 4, que são 8, que é de 5 a 12, né? São os resultados favoráveis. Os números de 5 a 12 é o que serve para ele ganhar. Se sair um número maior que 4, né? O 5 já é maior que 4. Então, ele vai ganhar. O cálculo da probabilidade é o seguinte. Nós temos P e A igual 8 sobre 12. 8 são os resultados favoráveis e 12 os resultados possíveis. Os resultados favoráveis são os números maiores que 4, então é 8. Vamos simplificar. Simplificar por quanto? Por 2, né? 8 é divisível por 2 e 12 também. 8 dividido por 2 dá 4. E 12 dividido por 2
dá 6. Podemos deixar assim? Podemos, mas é melhor simplificar novamente, por 2, né? Pois 2 é dividido por 4, que dá 2. E 6 dividido para 2 dá 3. Aqui nós chegamos num momento que não pode dividir mais, pois o 2 é divisível por 2, mas o 3 não é. E o 3 é divisível por 3, mas o 2 não é. Então, a probabilidade de sair um número maior que 4 é 2 terços. Chegamos a mais um fim de aula, gente. Espero que tenha ficado bem entendido. Qualquer coisa, só deixar o comentário. Bons estudos e obrigado. Ok, pessoal, bons estudos e obrigado.